Deus. Vamos então, nós estamos aqui continuando o nosso estudo, né? Se você está aí, algumas pessoas aí pegam até caderno. Então pega seu caderninho da manhã com Jesus. Se você não tem ainda, vai lá. Faça um desenho, né, pastor? É, Pega um caderno, faça uma capinha no caderno e escreve assim, Manhã com Jesus. Olha que coisa linda, né? lindo. E aí você vai fazendo esses apontamentos que nós estamos fazendo aqui para que você possa se aprofundar no que nós estamos falando. Não faça desse momento apenas um momento de apenas ouvir. Faça de um momento de estudo mesmo. Venha, assista, recista, faça, veja várias vezes até que caia no seu coração. E nós estamos falando sobre tipos de galardão, em que o texto base está lá em Apocalipse 22, no verso 12. Pode ler para nós, pastor? Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha só. Está Então, lá em Apocalipse 22, 12. coisa linda, né? Então ele vai retribuir a cada um com o que fez. Deus é aquele que retribui aquilo que nós fazemos em bênção. Nós estamos e vamos nos aprofundar nas 7 coroas do que está escrito na palavra do Senhor. As quais são? Leia aí, pastor. Coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça, coroa incorruptível, coroa da alegria, coroa do vencedor e coroa do Marte. Pois é, esse mês nós iremos nos aprofundar na primeira coroa. Nós vamos falar sobre, tá aí na tela, a coroa da vida. Coroa da vida, que coisa tremenda, porque o Senhor ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Que coisa linda, né, pastor? E essa coroa da vida, lembrando que esta coroa vai ser entregue para todos os cristãos no tribunal de Cristo. Nós já falamos isso aqui, então você pode voltar aí um pouquinho, né, e ver aí a respeito da coroa. Então nós temos aí a coroa da vida, e esta coroa está aí na tela. Esta coroa é para os vencedores. Ela está reservada para os que suportarem as provações da vida sem esmurecer. Então nós começamos a falar na última live a respeito exatamente disso, né? Que essa coroa é para dar para aqueles que não esmorecem. Nós passamos por muita luta na vida, não passamos, pastor? Provações. E dificuldades, né? E aí ele fala o seguinte lá em Tiago, né? Dá uma olhadinha lá, pastora. Tiago, no capítulo 1, no verso 12. Olha só que coisa tremenda que Tiago está falando aí. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Olha aí, ó. Essa palavra aqui é tremenda, né? Coroa da vida para aqueles que o amam. Então há uma necessidade de nós amarmos ao Senhor profundamente. Eu lembro que certa vez, ainda na minha adolescência na igreja, eu tive uma experiência com o Senhor, que eu estava em jejum e oração, e o Espírito Santo ministrou no meu coração: Bruno, você não me ama, né? O Senhor me falou isso profundamente. Lembro, né? Estava em jejum e oração na época, e o Senhor ministrou no meu coração: Bruno, você não me ama, você ama o que eu faço através de você. Você ama a obra, você ama aquilo que, quando você ora, e pessoas são curadas, quando você ora e pessoas, e os demônios se manifestam e saem. Ou seja, nós muitas vezes trocamos o senhorio de Cristo em nossas vidas pela obra que nós realizamos para Ele. Né? Então, mais do que a obra, nós devemos amar ao Senhor, porque Ele é bom, né, pastor? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, quando ele está dizendo aqui, todos nós passamos por dificuldades e lutas, mas agora, uma dificuldade na luta, o que nós devemos fazer? Não esmorecer. Não esmoreça. Não sei qual é a luta que você está passando, não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas lembre-se de Pedro. Quando Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando por sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar para o vento, quando ele começa a olhar para as coisas ao redor, quando ele começa a olhar para a dificuldade, ele começa a afundar. Existe uma mão que é do Senhor Jesus, que está puxando você nesse momento e está dizendo: sobe sobre as águas. Olhem para Jesus.
fixando os olhos em Jesus, vai fazer com que você ande por sobre as águas. Na vida do cristão, quando ele começa a olhar para Jesus, ele não vive o problema. Na vida do cristão, quando começa a olhar para Jesus, ele desenvolve a sua fé. E é isso que Deus deseja fazer nas nossas vidas e nos nossos corações. Agora, quando a Bíblia está falando de vida, né, nós vamos ter 3 palavras no hebraico para a vida. Nós, no português, tudo trazemos como vida. Já no hebraico, não é, desculpa, no grego e também até mesmo no hebraico, mas principalmente no grego, porque está escrito no Velho Testamento, no Novo Testamento, temos 3 palavras para a vida. Está aí na tela para vocês. A primeira palavra nós temos aí é bio, significa vida física. A segunda palavra é psique, vida emocional. E a terceira palavra é zoe, que é a vida espiritual. Então, nós queremos trazer aqui hoje e vamos nos aprofundar sobre a vida. Ou seja, vamos falar sobre o bio, o corpo, né? O corpo e a Bíblia. Está aí na tela para vocês, né? Este é o tema que nós vamos estar falando, porque ele está falando que é a coroa da vida. Ele só vai entregar àqueles que cuidam bem da vida olhando para Jesus. Então tá aí na tela. Lê aí, vê aí a tela para nós, pastor. Vai passar aí para vocês, lê aí. A Bíblia relata que ao criar o homem, Deus o fez de uma maneira individual, particular e especial. Foi a coroa, a obra-prima de toda a sua criação. Homem e mulher, desde o princípio, foram criadas, são hoje, portanto, não são resultados de uma evolução ou de qualquer outra teoria que contrariam a criação divina. Olha só, então, quando nós vamos observar, o homem, né, o ser humano, ele foi criado como coroa da criação. Olha que coisa tremenda, né, pastor? Coroa da criação. É tremendo porque Deus vai fazer tudo em 6 dias e no sétimo, aliás, em 5 dias, e no 6º dia vai colocar o homem depois de ele ter criado todas as condições para que o homem habitasse ali. Então, o homem é a coroa da criação. Então, nós vamos ver que o homem tem que cuidar muito bem do seu corpo. Nós devemos cuidar do corpo, né? Até que, olha em Gênesis capítulo 2, no verso 7 que o Senhor nos fala, né? Deus fazendo aqui o corpo. Em Gênesis 1, 26, Deus faz o homem, né? Deus faz o homem. Em Gênesis 1, 26 e em Gênesis 2, 7, ele vai fazer o homem no sentido do corpo. Então, Gênesis 1, 26, na verdade, ele vai fazer o espírito e a alma. Porque lá em Gênesis 1, 26, a palavra diz: criou Deus o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, o que é a imagem? É o lado espiritual do homem. O que é a semelhança? É o lado emocional do homem. Então, aí em Gênesis 1, 26, Deus já faz. E em Gênesis 2, 7, Deus então vai colocar ali o homem, né? O espírito e a alma no corpo do homem. Dá uma olhadinha aí, pastor. 2:7. Isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha aí, ó. Então, ele foi feito Alma vivente. alma vivente. Na verdade, nós ficamos ali muito com visão do alma vivente, mas o texto ali não está querendo dar ênfase na alma. A alma ali, a alma vivente, está mostrando no que o homem era conduzido. O homem já era conduzido pela sua própria alma lá no Éden, né? Mas ele está falando ali, a ênfase maior é no corpo, né? Então tá aí na tela, lê para nós aí que tá na tela, pastor. A parte material do homem foi formada na natureza do pó da terra. Mesmo assim, não se desgastaria com o tempo, nem estava sujeito às enfermidades que abatem o ser humano depois do pecado, porque ele foi criado para viver eternamente. Olha que coisa tremenda. Então, o corpo, ele foi criado, o nosso corpo, ele foi criado para viver eternamente. Deus não criou o corpo para desfazer. Né? Nós não íamos de jeito nenhum, né? O homem não foi feito para envelhecer. Nem para Nem para se desfazer. Isso, é mesmo. Nem para se desfazer, nem se desvaindo a própria vida do corpo, né?
Então, Deus não fez o homem então para estas coisas, mas ele fez o homem para que viva eternamente. No entanto, o homem ele pecou. E o que acontece com o corpo depois do pecado? Dá uma olhadinha aí, pastor, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 17. Desculpa, Gênesis 2, 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Nós bem sabemos, tem duas árvores ali, lá em Gênesis, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando nós observamos ali, a árvore da vida está apontando para a vida que traz a verdade da vida, que aponta para Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento não é que o homem não sabia o bem e o mal, porque o próprio Deus, acabamos de ler, já disse para o homem: não coma desta árvore, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, o texto ali está deixando bem claro que o homem sabia o que era bem e o que era mal. O que o homem não sabia era o prazer do mal, que é esse bem. Então, a árvore do conhecimento é prazer do mal. Então, esse bem não é o fato de saber o bem ou o mal, mas esse bem é o prazer que o mal traz, o prazer que o pecado. É isso que o homem não conhecia. Só que quando ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou melhor dizendo, do fruto do conhecimento do prazer do mal, o pecado é injetado nele. Olha aí o que acontece em Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha aí, ó. Então está deixando bem claro o que acontece com o corpo depois que ele come. Ele vai dizer, porque conforme você não, eu te ordenei para não comer, você vai voltar para o pó. O homem vai se tornar pó. Né? Que coisa, né, pastor? Todos esses órgãos maravilhosos que nós conhecemos, todo o corpo, como o corpo ele é perfeito, tudo isso se torna pó. Né? Você já pensou em intestino? Já pensou em intestino, pastor, né? Ontem eu estava com a minha esposa assistindo uma série, porque a gente gosta desse série. Você gosta dessa série, pastor? Eu gosto. Você gosta de assistir o que? Dorama? Gosta de assistir dorama? Mas tem que selecionar, né? Não tem problema assistir, não, é bom, né? A minha esposa e eu, nós estamos assistindo uma série, né, chamada Chicago Med. É uma série já um pouco antiga, mas é uma série que muito interessante, que fala como que é a vida dos médicos, né, a forma como eles agem, e é muito interessante a maneira como eles preparam toda a encenação. E aí nós estávamos vendo porque eles mostram eles fazendo cirurgia. Aí mostra todo o intestino, mostra o coração, mostra... Eu fico fascinado, porque se tem uma profissão maravilhosa é dos médicos e enfermeiras, né, pastor? Eu acho assim extraordinário, né? Um dom, é um chamado. É um chamado. É um chamado um dom para exercer mesmo. essa função. Que Deus abençoe todos os médicos e enfermeiros, né? Nós que somos da Capelania Hospitalar de Santa Bárbara, aqui da nossa cidade, nós agradecemos e oramos muito por eles, para que o Senhor possa fortalecê-los, para que o Senhor, porque eles estão direto com pessoas com doentes, direto com pessoas que estão enfermas. Você imagina como que fica o estado emocional de qualquer pessoa, né, pastor? Diante de uma situação assim. Mas Deus é bom, né? Deus E sustenta cada um deles. Então, nós vamos ver que o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí a morte se instala no corpo do homem. Então, o pecado trouxe morte ao homem. Então, vimos aqui qual é a consequência do pecado no corpo, né? Ele está falando para nós a coroa da vida, e o apontamento da vida aqui é a bio. Vamos ler então para o corpo no Antigo Testamento. Está aí na tela, pastora. Dá uma lida aí para nós. O corpo no Antigo Testamento. O termo usado pelos hebreus que mais corresponde à nossa ideia de corpo é o termo carne, mas não deve ser confundido com o termo usado por Paulo em seus escritos, e tem uma significação ética ou moral. Paulo não disse que o corpo é a sede do pecado, mas instrumento deste. No Antigo Testamento, quando se fala em carne,
está denotando o principal meio mento. O principal meio constituinte. Esse mento aí sempre Tá. apareceu. Do corpo que quero, mano, quer, é isso? Não, tá escrito errado aí também. Animal. Constituinte do meio, que era animal, ou que por ser parte exterior e mais visível. Passou a significar o corpo inteiro. Exatamente. Então, ou seja, o corpo ali no Velho Testamento vai chamar várias vezes de carne. Por exemplo, dá uma olhadinha aí em Provérbios, no capítulo 14, no verso 30. Então, várias vezes a Bíblia, no Velho Testamento, vai chamar a expressão carne, vai trazer ali a expressão que é corpo, tá? Por exemplo, Provérbios 14, 30. Também essa expressão carne vai trazer para alguns animais, né? Porque está representando o corpo, né? O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, tá vendo, ó? Então, porque nós não podemos confundir carne, como Paulo fala, que é de uma maneira mais ética, do que carne como sentido de corpo. Então, é importante nós dizermos aqui, o corpo, ele não é pecado, mas o corpo é instrumento de pecado, né? Nós pecamos na onde? Na carne, né? No corpo, né? Então, Paulo vai se aprofundar um pouco mais nisso, mostrando muitas vezes como carne no sentido ético, moral, né? Das pessoas. Como, por exemplo, olha aí o corpo, os termos corpo, né? No Novo Testamento, já no grego, tem algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, há dois termos no Novo Testamento, carne e corpo. Dá uma olhadinha aí, por exemplo, pastor, em Atos, capítulo 2, no verso 26, muitas vezes está usando a expressão aí carne. Atos, capítulo 2, verso 26. 26. Isso. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Olha só, tá vendo? Carne. Aí está apontando para a expressão do corpo. E também ele vai usar a expressão corpo. A própria expressão corpo. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23. Muito conhecido que nós falamos aqui, né? Então, veja, a expressão no Velho Testamento carne é só corpo mesmo. Já no Novo Testamento, nós vamos ter essas duas palavras, corpo, carne e corpo, que é a mesma coisa. Olha lá, é 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tá vendo aí a palavra, mais uma vez, corpo, né? Não é carne. Paulo, então, vai usar várias vezes a expressão carne e outras vezes a expressão corpo. Um outro também ponto, dentro do Novo Testamento, essa expressão carne ou corpo, né, podem ter três sentidos. Por exemplo, o sentido ético ou moral, o sentido físico e o sentido ser humano. Então, por exemplo, dá uma olhadinha aí conosco, pastor, em Romanos, capítulo 6, no verso 12. Romanos 6, 12. 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Então, nós temos aí a expressão não reine sobre o vosso corpo. Tá vendo aqui essa expressão aqui, corpo? O contexto, ele quer trazer ali ético ou moral. Também nós vamos ver corpo no sentido físico, né? Que Paulo vai trazer em 1 Coríntios 12, 12. Olha aí. 1 Coríntios 12, 12. A gente tá com bastante versículo, né, pastor? 12, 12. Isso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, olha, ele está usando o corpo no sentido físico. Ele pega o corpo físico e traz uma representação como se fosse igreja. Mas aqui ele está falando como o corpo tem muitos membros. Então, aqui é o corpo físico. E aí nós temos aqui o corpo como sentido de ser humano. Está lá em Gálatas,
capítulo 1, no verso 16. Né? Gálatas. Gálatas, depois de Efésios. Gálatas 1, 16. 16. Revelar seu filho em mim para que o pregaste entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Muito bem. Aí ele está falando aqui, não consultei carne nem sangue, ou seja, não consultei ser humano nenhum. Né? Não consultei pessoas, nesse sentido aqui. Então, por isso que nós temos que entender o contexto que Paulo está falando quando fala de corpo. Ora, ele está falando de ética, ora, ele está falando sobre a parte moral, ora, ele está falando parte física, ora, ele está falando parte de pessoa. Né? Agora, a Bíblia nos fala sobre os cuidados com o corpo, porque nós não somos donos do nosso próprio corpo. Nós somos apenas mordomos dele. Dá uma olhadinha aí, pastora. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha lá, cada um vai receber o bem ou mal que tenha feito por meio do corpo. Né? Então, o corpo ele é instrumento de pecado ou o corpo ele é instrumento de santidade. Sou eu que decido o que vou fazer com o meu corpo. Não é verdade? Sou eu. Agora, olha só o que a palavra fala que nós devemos cuidar. 3 partes importantes com o corpo. Nós devemos cuidar com o corpo, com o alimento, está aí na tela. O alimento, o vestuário e a saúde. Olha só que a palavra do Senhor nos ensina a como sermos mordomos do corpo. Tem uma matéria, né, quem faz o Velho e Novo Testamento, né, que eles chamam, na verdade, de Masterclass, depois o pessoal que termina o IFC, né, nós temos aqui uma escola que, para quem termina o IFC, eles vão fazer 4 anos de Velho e Novo Testamento, depois mais 2 anos de Velho e Novo Testamento, primeiro ano novo, segundo ano velho, terceiro ano doutrinas bíblicas e o 4º ano falando sobre doutrinas práticas espirituais. Uma das práticas espirituais é a mordomia do corpo. É uma matéria que nós temos lá. Mordomia do corpo. E nós devemos entender que o Senhor ele vai trazer o cuidado que nós devemos ter com o corpo. Então, por exemplo, olha o que Jesus fala a respeito do alimento. Mateus capítulo 6, do 25 ao 27. Mateus capítulo 6, do 25 ao 27. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Muito bem. Então, o que Jesus fala a respeito do alimento? Para nós não ficarem em demasia com o alimento. Porque tem gente que entra com neurose, né, pastor? Fica neurótico com o alimento. Né? Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas entender que isso não pode ser como uma forma de idolatria. Então, nós precisamos, cuide bem do seu corpo. Nós somos templo do Espírito. E como templo, nós devemos cuidar do corpo de uma maneira muito real. Cuide do seu corpo. Né? Não fique sem fazer exercício, não fique sem beber água, não fique... porém, não faça disso uma idolatria. Porque as pessoas hoje estão tão neuróticas que acabam não usufruindo do bem que Deus nos dá como alimento. Claro, com alimento saudável, com momentos certos para comer, não coma as suas emoções, né? A gente costuma dizer, procure não comer as suas emoções, porque se você comer as suas emoções, você vai engordar mesmo, né? Nós temos que tomar cuidado. Olha só outro, pastora, com respeito ao vestuário. Vamos pegar aí 1 Pedro, capítulo de número 3.
no verso 2 ao 6. 1 Pedro 3, do 2 ao 6. Assim, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Olha só, como mordomos do Senhor, nós temos que saber bem como que nós vamos nos vestir, né? Porque a modéstia serve tanto para a mulher como para o homem. Modéstia é importante. Não seja levado pelo que você se veste, seja levado pelo Espírito, né? Então, se vista recatadamente. Ele está falando, se vista de uma maneira modéstia, de uma maneira em ordem, né? Saiba o lugar onde você vai se vestir. E nós costumamos dizer que nós temos um chapéu. E esse chapéu nunca é tirado. Esse chapéu se chama cristão. Em todo lugar, antes de qualquer profissão, se você é um médico, você é um cristão médico e não um médico cristão. Se você é uma professora, você não é uma professora cristã, você é uma cristã professora. Ou seja, nós colocamos o evangelho, o amor de Jesus acima daquilo que nós muitas vezes entendemos ser uma prática. Porém, há uma necessidade de nós colocarmos o nosso coração e entender. A vestimenta é importante. Toma cuidado, né? Porque são vestimentas que muitas vezes não glorificam ao nome do Senhor. E o terceiro ponto é com respeito à nossa saúde, né? Que está lá, olha o que a palavra fala em 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 4. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 4, que nosso corpo, ele precisa de descanso e santidade. Olha aí, ó. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Olha, ó, nós devemos oferecer ao nosso corpo como santificação e honra. Então, o nosso corpo, ele precisa de saúde. E muitas vezes a saúde está ligada ao descanso. Como nós falamos hoje, o Senhor não nos chama para trabalharmos em demasia. O Senhor nos chama para sermos frutíferos. Esse é o desejo do coração de Deus tem para nós. Então, a vida bio, uma vida do corpo, nós devemos cuidar muito bem dela. Pastora, nós vamos ficar aqui com a nossa live, porque nós temos mais coisas para falar a respeito do corpo, né? Mas nós vamos falar na nossa próxima live com respeito ao corpo. Amém? Deus te abençoe, nós esperamos vocês, né, que estão aí conosco todas as manhãs com Jesus, novamente na próxima semana. Deus te abençoe, um grande abraço a todos.